Alô, telespectador amigo, estamos chegando. Vocês estão bem informados? Terminou há instantes o jornal BH News com o nosso Nélio Souto e o Lindenberg. Vocês tiveram todas as notícias aqui e uma pincelada rápida do esporte. Agora a gente vai deitar e rolar. Vamos passar a régua naquilo que aconteceu durante este final de semana, principalmente começando pelo sábado. A gente não teve programa no domingo, então nós temos que conversar a respeito do grande clássico Atlético Cruzeiro, jogo Independência, mando do Atlético. O Cruzeiro veio com time de reservas. E o América com uma boa vitória diante do Botafogo. O América poderia ter feito 3 ou 4 gols no Botafogo, que ficaria de bom tamanho para o Botafogo. 3 ou 4 gols, no mínimo 3, que ia ficar de bom tamanho para o Botafogo. Mas fez 1-0, convenceu, venceu, e é isso que importa. O América está caminhando, o América está trilhando um caminho para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Está muito cedo, está no começo. Hoje eu prometi de pedir para a equipe uma projeção daquilo que poderá acontecer. O Dr. Maurílio já deu a opinião dele há algum tempo atrás, que ainda é cedo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não vou nem aqui nessa abertura rápida falar das 4 linhas, 1-0 para o Atlético. Eu vou lamentar profundamente essa briga, essa briguinha, parece briguinha de marido e mulher, fofoquinha. Se você passar daqui, não sei não, cospe aqui, vamos ver quem é mais homem e não sei mais o que. Parece uma briguinha nojenta, de babaca para babaca. Diretoria do Atlético e diretoria do Cruzeiro. Mas quem começou? Não interessa quem começou. Não interessa. Começou com o Cruzeiro lá no Mineirão, aí o Atlético revira no Independência, agora o Cruzeiro vai de novo no Mineirão dar a resposta do que aconteceu. Olha, o Cruzeiro está errado, o Atlético esteve totalmente errado com relação ao camarote onde foi colocado o Cruzeiro. Teria condição de colocar em situação melhor? Teria sim. Está totalmente errado o Atlético. Agora, o final é que foi um final que eu não entendi. Eu não entendi. A briga eu não vou nem comentar, a gente vai falar durante o programa, se os companheiros quiserem falar. Mas eu não entendi o silêncio do Mano. Não foi coisa do Mano, claro. Foi uma decisão da diretoria, mas uma decisão, para mim, totalmente equivocada e divulgada por um diretor que é um comunicador que não soube comunicar. Ele entrou na sala, pegou o microfone, falou, não tinha ninguém praticamente. O Lima da Rádio Minas estava lá e pegou e conseguiu fazer 2 perguntas para ele, mas é um cara da comunicação, diretor do Cruzeiro, deveria ter dado ao Marcelo Dian, já que ele não quer comunicar, a oportunidade de falar o que ele falou no domingo. Foi tranquilo, positivo, educado, fino, o Marcelo Dian. Eu espero que vocês no Cruzeiro tenham aprendido com ele, Marcelo Dian, e vocês no Atlético também tenham aprendido com ele. Porque ficou muito ruim para o Cruzeiro, ruim para o Atlético, tudo que aconteceu, e aquele silêncio. Quem estava querendo uma palavra do Mano depois do jogo era o torcedor do Cruzeiro. Saber o que o Mano pretendia para amanhã, terça-feira, saber como é que o Mano viu os reservas que formam um bom elenco, mas não foi permitido. Ele foi impedido de falar pela sua diretoria, que se comunicou muito mal com os homens da imprensa, ou com os homens de imprensa, como queiram. Lamento, tomara que isso não volte a acontecer. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais, daqui a pouquinho, na volta do programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Tchau.
Você tem um comércio, quiosque ou food truck e está cansado de perder tempo procurando sistemas que se integrem para facilitar a gestão do seu estabelecimento? A Plus Automação Comercial tem a solução que você precisa, fornecendo a solução completa integrando sistema, hardware, suprimentos e serviços de TI em um só lugar. Você ganha tempo, produtividade e combate os desperdícios na sua empresa. Entre agora em contato e venha para um novo mundo com a Plus Automação. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa, o BH Esportes. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Deixa eu agradecer a presença do meu amigo Oswaldo Chupacabra. Está ali o Oswaldo Chupacabra. Chupacabra é um dos melhores cinegrafistas que tem aí em Belo Horizonte. Parceiro, como eu, também do nosso Jonas, da I3HDTV, que você sempre vê na telinha aí. Alô, Jonas, um abraço para você. Muito obrigado também pela sua audiência qualificada do Jonas e hoje a presença do nosso Chupacabra aqui nos estúdios da BH News. Você está com a BH News, canal 14 da NET e nas nossas plataformas. Por exemplo, pela live você pode assistir, pode ver também o BH Esportes, ok? A live é só você colocar transmissõeselive@gmail.com. Aí você grava, vê ao vivo, guarda para sempre, para a eternidade, registra o que você quiser. Aquele momento único da sua vida. Não deixe de consultar o pessoal da E-Live. Vou repetir com calma para você. E-Live, transmissõeselive@gmail.com ou pelo telefone 31-9953-6780, 31-9953-6780. É live, ok? Estamos conversados? Doutor Maurílio, gostou do fim de semana de futebol? Ótimo, ótimo. Um abraço, minha gente. Acho que são 3 assuntos que estão em pauta que a gente vai dissecar aqui. Primeiro, o clássico, o América e a seleção brasileira. Clássico, infelizmente, eu acho até que se o Cruzeiro entrasse também com o time titular, ia ser duro o jogo. Os outros que estão lá também estão honrando a camisa, estão brigando. O América, o entusiasmo está aí para toda esquina. É Tóquio. Uma Tóquio. Eu lembrei a um americano agora que o Santa Cruz, no ano passado, na 9ª rodada, era líder do Campeonato Brasileiro. E acabou, nem na segunda ele foi. Ele saiu da segunda e foi para a terceira. Então, a própria diretoria do América sabe disso porque tem que fazer a programação de acordo com aquilo que foi elaborado previamente, porque no entusiasmo, não, apesar de que ser natural, uma vitória em cima do Botafogo, que sempre está sendo asa negra de time mineiro, então é bom. É um bom começo, é gordura que ele está armazenando, mas tem que ser degrau a degrau e arrefecer um pouquinho o entusiasmo. E a seleção brasileira parece que, com o dedo de Deus e com as conveniências da divindade, eu acho que o Tite acertou e, consequentemente, a gente vai falar. Nós vamos começar. Outra coisa, Atlético Cruzeiro, você já tomou a cena aí. Está sendo comentado mais pelo provincianismo da diretoria, das duas diretorias, do que pelo jogo. Muito bem, a gente vai falar sobre isso. Só quero corrigir que o Flávio Carvalho chamou minha atenção aqui,
Eu errei no telefone da Live, não pode errar, né? Então eu vou repassar para você. 31 é o nosso código, 99357 6880. 99357 6880, ok? Ok? O doutor Maurílio puxou, eu vou deixar com vocês, meus amigos. Maurílio, o que eu gostaria de colocar o Cruzeiro jogou com o time reserva? Todo, só foi o Fábio. Eu acho que é o Cruzeiro que jogou. Então, eu acho que a gente fica procurando uma forma que amanhã, você que é mais experiente, é o nosso decano aqui, ninguém vai falar, o Cruzeiro perdeu, entrou nos anais e jogou com o time reserva. Então, isso é a opção do clube, do time. Então, eu acho que, não sei mas é o time, o Cruzeiro, que perdeu de 1-0. E todos os jogos... Não, isso que eu estou falando, eu ia concluir. Se fosse o time, o time que é considerado titular, ia ser jogo difícil também, e o jogo foi difícil de qualquer forma. Então, eu acho assim, o pessoal, não sei se o Eduardo concorda, não, é o time reserva, Não, o Cruzeiro perdeu. Mas o time reserva, Alberto. Mas o time perdeu, mas vai ficar marcado, o time é o time que perdeu. Não está acostumado a jogar junto, né? Então você tem que ver isso. Então, exceto o Fábio ali, os 11 que... O Arrascaeta é reserva? Não, mas que o Beto está falando... Faltando 20 minutos. Mas ninguém... Mas o Beto está falando, vou passar para o Eduardo, o que o Beto está falando não é isso, não. Eu estou entendendo outra coisa. É que só para nós, de Minas Gerais, e é verdade, para Belo Horizonte, que foi o time reserva. Porque qualquer parte do mundo, até aqui bem próximo, Rio e São Paulo, inclusive eu vi, fantástico, vi os programas de esporte, Atlético venceu o Cruzeiro por 1-0. Não, eu vi diferente. O que fica marcado, eu vi diferente. Uma vez, em um ou outro. Foi o reserva. Em um ou outro. Mas nós sabíamos que foi o reserva. Agora, eu acho que o Atlético ganhou, né, porque mereceu ganhar. Um gol que a gente sabe que foi infelicidade do Manuel. Foi tirando a bola, bateu na perna do Roger Guedes e entrou. Né? Então, o Cruzeiro teve, mesmo com 10, ainda teve chance. Mas é claro que é a opção do Mano, que eu não concordo. Para mim o Cruzeiro tinha que ter colocado o time titular. Eu acho muita frescura hoje, eu estava vendo a chegada da seleção lá hoje, lá em Teresópolis, todo mundo de helicóptero, certo? Aquela coisa, aquela pompa, sabe? Ô, gente, vamos parar com isso, né? É muita mordomia, certo? O Cruzeiro, por exemplo, jogou no meio de semana. Poderia ter poupar jogador contra o Atlético? Acho que não, sabe? Tinha que estar com o time completo contra o Atlético, estar amanhã contra o Racing. É assim que tem que ser. E a torcida do Cruzeiro também pensa assim, ué. O Beto tá falando primeiro, boa noite a todos, do time reserva, né, Beto? Você tem razão em certa parte, o Flávio também. Time reserva é time reserva. Eu costumo dizer aqui que qualquer time do Brasil e do mundo que colocar time reserva para jogar vai correr risco. E o risco é grande de perder. E o Cruzeiro perdeu. Como o Atlético correu com o São Lourenço, né, Eduardo? Que não poderia ter acabou sendo melhor e tal, mereceu ganhar, mas empatou. Não classificou, foi eliminado. Talvez se tivesse com o titular, teria passado. O Cruzeiro no sábado, talvez se tivesse entrado com o titular, talvez, os dois casos, teria feito um jogo melhor. Mas jogou com o titular a final do Mineiro, Independência, e perdeu. Agora, o time, apesar de ter sido reserva, é um time forte. Então, peguei aqui o time do Cruzeiro da final da Copa do Brasil. Fábio, Ezequiel, Murilo, Robinho e Raniel. Os 5 estavam na final da Copa do Brasil e jogaram ontem. Você ainda tinha o Cabral, que é titular desse time até ontem. Você tem o Murilo e o Manuel, que formaram a dupla de zaga ano passado durante muitos jogos. Então, a gente teve a linha defensiva do Cruzeiro de sábado, Fábio, Ezequiel, Murilo e Manuel, como titulares de 2017 durante muitos jogos. A gente teve a dupla de volantes do Cruzeiro, o eleito melhor volante do campeonato do ano passado, Bruno Silva, e o Ariel Cabral, que era titular até outro dia. No time do Cruzeiro, a gente teve o Robinho na linha de 3, que era titular até outro dia. O Raniel, que pode ser um jogador que está ali disputando posição com o Sassá. E no segundo tempo jogou o Arrascaeta, que hoje é titular. Então, apesar de ser um time reserva, era um time forte. Não dá para dizer que o time não é forte. Agora, é aquele negócio, aí eu concordo com o Flávio. Não é um time que está jogando junto sempre. E a gente viu esse time lá no Beira-Rio. E foi uma tragédia lá no Beira-Rio. Conseguiu um ponto, um empate, mas jogou muito mal. Quanto o Atlético sábado, eu não vou dizer que foi uma tragédia, mas o Atlético controlou o jogo inteiro. O Cruzeiro teve um momento ali no segundo tempo
principalmente a partir da expulsão do Mancoejo até o gol do Atlético, que o Cruzeiro teve melhor que o Atlético. Foram ali de 5 a 10 minutos de um Cruzeiro melhor. Isso na raça, né? Isso aí na boa vontade. Eu acho que foi muito em função do que o Atlético ficou meio sem saber o que ia fazer. Exatamente, não sabia. E aí o Cruzeiro aproveitou desse momento. É estranho, né? Porque o Cruzeiro estava com um a menos. No clássico da final do Mineiro, do 2-0 no Mineirão, quando o Atlético estava com um a menos, o Atlético melhorou no jogo. Então isso aconteceu até o momento do gol do Atlético, numa jogada bem trabalhada, numa triangulação. Aliás, foi nem triangulação, né? Foi uma jogada com 4 jogadores participaram. Casares, exatamente. Ele Casares, chuta o Manuel, bate no Eduardo, Flávio, Maurício, Beto, me explica isso aqui. Eu vi claramente, pode ser que eu esteja enxergando mal, mas eu vi claramente o Roger com o bico da chuteira puxar a bola do Manuel. Ele puxou a bola, ele tirou a bola do Manuel, com o bico da chuteira, puxou, depois, olha lá, não, ele bate, puxou, bate, o Manuel chuta. Peraí, se a Júnior puder mostrar de novo, deixa eu concluir. Ele tira a bola do Manuel. Isso. Tira a bola, aí bate no pé dele, volta no aí o Manuel tira, dá um chute na bola, a bola bate na canela do Roger. Mas ele tira, o Manuel ia dominar a bola, ele tirou. Olha lá, tirou a bola dele. Tirou a bola. O mérito da coisa, ele não é só por isso, não, esse pequeno detalhe. É que o Atlético estava compactamente lá na área. Estava na área, procurando. Então, não tinha sido a primeira vez que tinha tabelado. E outra coisa, se o centroavante lá, o nosso padre lá, não quer tanto gol. Aliás, eu vi ele saindo. Eu vi ele saindo meio aborrecido, não sei se foi com a atuação dele. Porque ele não estava jogando. Foi a atuação dele. Porque ele não estava jogando nada. E não tem jogado nada. Ele tem sido um excelente companheiro, conselheiro, mas também está devendo. Ele tem feito alguns jogos que ele não faz gol, Maurício, mas ele se posiciona bem, ele puxa o adversário, a marcação do adversário. Ele joga sem bola. Ele também que deixou o Roger Guedes na cara. Ele não tem. Oi? Foi ele que deu o passe para o Roger Guedes. Os dois saíram jogando, né? Deixa eu te falar, ele também não tem recebido bola do jeito que ele tem que receber. Agora, eu vou voltar a insistir naquilo que eu entendi o Beto e eu também penso. Concordo com você, com o Eduardo, com o Maurício, mas é o seguinte, quando eu sei que o time que enfrentou o Atlético é o time de reserva do Cruzeiro, só o Fábio titular, é o time de reserva. Você sabe, Maurício, sabe, Eduardo sabe, eu estou dizendo o seguinte, que isso é com o Cruzeiro, não é Atlético. Atlético e São Lourenço foi eliminado, foi uma eliminação, ficou um pouco mais marcada para o resto do Brasil, porque o Atlético foi eliminado da competição. Aí o pessoal aprofunda um pouco. Mas o que eu vi na TV ontem, eu fiz questão de ver depois do jogo, ontem não, sábado e ontem, domingo, depois do jogo, eu fiz questão absoluta de ver e acompanhar, fora os noticiários, fora de Belo Horizonte, olha aqui, o Atlético ganhou do Cruzeiro. Mas eu acho que isso pouco importa. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, foi o que ele disse. O que eu estou dizendo foi o que o Beto falou. Eu entendi, eu falei o que o Beto falou assim, vai ficar marcado. Amanhã na contagem o Atlético ganhou quantas vezes? No final do ano o Cruzeiro não chegou na frente por quê? Não lembra. O jogo de sábado e o jogo com o Internacional, ele mostrou uma coisa também do Cruzeiro que a gente tem que falar. Poderia ter feito 2, 3 no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro também poderia ter feito. O Bruno Silva, na cara do Vitor, perdeu um gol. Bateu. Então, jogadores, por exemplo, que o Cruzeiro contratou, né? O Bruno Silva, Mancoejo. Ontem foi talvez o melhor jogador, o melhor jogo dele pelo Cruzeiro. Ontem não, do Bruno Silva. Eu também gostei dele. Não foi uma novela para trazer para o Cruzeiro? O Bruno não foi uma novela? Foi. Mas é o que eu estou querendo dizer, é o seguinte, que o time reserva do Cruzeiro, se você for ver, né, desses jogadores que eu estou querendo dizer, olha, não é jogador para chegar e fala assim, não, vai entrar e vai mudar alguma coisa. Mas como não? O Robinho não é, não? O Robinho não é, não? O Robinho não é, não? O Lucas Romero, o Lucas Romero não é, não? Mas eu estou dizendo, Afonso, eu estou dizendo das contratações que foram feitas esse ano. Mas o Romero não jogou, sabe? As contratações que foram feitas esse ano para o Cruzeiro, se você for ver, o Edilson não está jogando. Certo? Mas não está jogando há muito tempo. O Edilson não está jogando. O Mancoejo até agora nada. O Bruno Silva até agora nada. O lateral esquerdo, então, pelo amor de Deus, o que veio de Portugal.
Marcelo Hermes. Marcelo Hermes. Então são jogadores que foram contratados. O outro que veio do Vitória lá, o David, também, até agora nada. Você não tem previsão tão... Flávio, se o Atlético colocasse o time de reserva inteirinho contra o Cruzeiro, dava olha esse lance que eu te falei do Bruno Silva, olha aí. Flávio, se o Atlético coloca o time de reserva inteirinho contra o titular do Cruzeiro, dá jogo. E vice-versa. Claro. E vice-versa. Mas dá jogo igual deu jogo Atlético Chapecoense. Olha esse outro lance aí, olha esse outro lance que o Cruzeiro perdeu, olha aí. Ó, lá o Vitor vai defender. Mas então o Cruzeiro teve chance também de ganhar. Esse lance eu achei na hora que estava impedido, eu não vi. Mas teve chance de fazer gol. Agora foram mínimas as chances. Foram muito mais. Principalmente depois que a porta estava arrombada. E é o fator psicológico. Mas é aquilo que eu falo aqui já há muito tempo. O futebol brasileiro tem muito equilíbrio. O time reserva do Cruzeiro não é pior que o time da Chapecoense. Mas Atlético e Cruzeiro com titulares têm dificuldade de jogar com o Chapecoense. Porque tem sempre muito equilíbrio. Guerrilha. O Cruzeiro ficou fechadinho. O Cruzeiro ficou fechadinho esperando. Sabe da limitação. Agora, o Flávio tem razão quando ele fala de alguns jogadores que não estão rendendo. O Ezequiel, a gente sabe da limitação dele. Agora, muita gente falando do Bruno Silva, você citou o Bruno Silva, quando para mim ontem a decepção ficou por conta de Manquejo, Ariel Cabral, que não jogou nada, o Robinho, que não jogou nada de novo e que não tem jogado nada. Esses caras são a decepção, porque deles a gente espera mais. Agora, o Bruno Silva, igual o Bruno Silva, eu comparo muito com o Elias. O torcedor e muita gente da imprensa critica, e com razão, porque eles não têm jogado bem. Agora, quando eles jogam bem, continua criticando. Porque está no automático. Eu achei que ele fez a melhor partida dele. Eu também acho. E o Elias jogou bem. O clássico jogou bem contra o Atlético Paranaense. Aí o povo continua criticando, porque parece que está no automático criticar. E o Bruno Silva contra o Atlético no sábado não jogou mal. Aliás, ele teve que tomar conta ali do meio de campo para ele e para o Cabral. Só que tá no automático falar do Bruno Silva. E o Bruno Silva até hoje não jogou na posição que ele jogava lá no Botafogo. Mesmo jogando bem sábado, não foi o jogador que jogou no Botafogo. Até hoje no Cruzeiro ele não jogou na posição que ele jogava no Botafogo. Então eu não vou cobrar o Bruno Silva do Botafogo porque ele não joga na posição dele no Botafogo. Não dá para cobrar o cara do Botafogo. Ele só joga porque só pode jogar 22. A sua dúvida tá aí. O Cruzeiro tem um plantel grande que pode modificar, aliás, o nome, eu pergunto para você, é time B, é time alternativo. Que plantel grande é esse aí? Você fala assim. Aí os caras não jogam, tem um negócio de minutagem agora, que é moderninho aí. Minutagem. O cara que joga minutos lá, então a média de minutos que joga. Então, o cara entra 5 minutos e pronto, que pode falar. Mas o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo dizer, você fala assim, o Cruzeiro tem o melhor time do Brasil, junto com o Palmeiras, aquela coisa toda. Aí você fala assim, você tira, por exemplo, o Roberto, que é um bom lateral, que é razoável. Ele não é lateral. Já não é lateral. Mas pelo menos quando joga, dá conta do recado ali. Aí você coloca o Ezequiel. Aí você muda da água pro vinho. Né? Você tira o Egídio, coloca o Marcelo Hermes. O Ezequiel comprometeu? Não. Mas não acrescentou. Não acrescentou nada. Mas o Flávio. Não acrescentou nada. Aí você põe Manquejo no meio campo, não acrescenta nada. O Roberto, o outro argentino lá, o Ariel Cabral, nada. O Robinho, nada. Então, ou seja, do time titular que você tem do Cruzeiro, quando você está colocando a turma que está reserva, não está resolvendo. Não, mas cobrar do reserva, quando joga time reserva, é sacanagem. Não, olha bem. Não vou cobrar do cara quando ele entra no titular para substituir alguém. O Flávio, aqui, você colocou time. Quando joga o time, você fala time, são os 32, sei lá quantos jogadores tem cada equipe. Agora, quando você substitui e coloca alguém, e o sujeito às vezes entra e resolve. Isso, aí você pode colocar. Aí ele tá com o Eloy. Mas não está resolvendo. Não. Esse é o problema. Não, já resolveu. O Sobis já entrou fora, ele resolveu, ele estava fora. O Sobis no sábado, ele deu um chute no gol, numa cobrança de falta, não fez mais nada. Foi substituído. O Raniel entrou, saiu, voltou. Não, o Sobis há quanto tempo no jogo? E jogou na posição que ele jogava no time. O Sassá chegou, entrou e jogou. Agora, quando você coloca a equipe toda, um time de 11, aí eu até concordo. Que você pode não ter o entrosamento, aquela coisa toda. Mas que são jogadores de ponta, são. O time que jogou sábado, Maurício, é um time que não joga. Mas ele jogou contra o Internacional. A questão do reserva, o Corinthians foi para Pernambuco jogar com o Sport, com o time quase todo reserva. Sofreu lá, empatou o jogo. O Grêmio, quando joga com o time reserva, não é o Grêmio que a gente está acostumado a ver. E mesmo titular, não adianta, o Palmeiras idem, não dá para cobrar do Cruzeiro com 10 reservas que seja o mesmo Cruzeiro. E mesmo titular e nem do Atlético.
A única coisa que eu falo... Mesmo titular só, time desesperado. O Chapecoense é o exemplo que você deu aí. É ótimo. A ganhar daquele time... É difícil. Ele joga... E você vai falar que o time é igual ao Cruzeiro? Não é. Toca de acordo com a música, meu filho. Sabe a limitação. Ué. Agora, o que a gente... Deles, o que a gente tem que colocar de comparação, e muita gente fala, mas você reclamou quando o Atlético poupou jogador e acha que o Cruzeiro foi compreensível o Mano poupar. Mas na época que o Atlético poupou contra o São Lourenço, eu fui muito claro, eu teria poupado no sábado contra o São Paulo. Porque o brasileiro você ainda tem mais 30 e tantas rodadas para recuperar. No jogo contra o São Lourenço você não podia empatar. E empatou e foi eliminado. O Mano Menezes poupou num campeonato que ele tem mais 30 e tantas rodadas para recuperar, e se ele empatar na terça, ele perde a primeira colocação. E aí é uma questão de escolha do Cruzeiro. O Cruzeiro está optando pela Libertadores, e é o jogo decisivo. O Atlético optou pelo brasileiro, sendo que o jogo decisivo era outro. Mas você não acha que deveria ter poupado? Eu, por exemplo, teria poupado contra o Atlético no Paraná, certo? Porque teria o jogo de volta aqui no Mineirão. Poupado na Copa do Brasil, se toma de 3, ela está praticamente eliminado, Flávio. Você não pode, é mata-mata. Eu acho que o clássico ele é importante até para a sequência. O clássico vale mais do que uma Copa do Brasil. Ninguém concorda com você. Eu concordo com você. A questão é a seguinte, tem que pesar, se Cruzeiro e Racing jogassem Internacional, tem dinheiro e tudo, mas pro Zé Povinho aí, meu filho... O Cruzeiro já está classificado. Perdeu. Não interessa, é Cruzeiro. Ninguém gosta de perder. O Cruzeiro já está classificado. Ninguém gosta de perder. Deixa eu ver a primeira colocação. Pois deixa eu ver. Se sair primeiro, só um segundinho. Eu quero lembrar para você que o BMG é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha. Use BMG. Marieta na era digital. É só você ir no iFood, clicar lá no Spoon Rocket e vai abrir a página com um cardápio maravilhoso de Marieta. Faça a sua escolha, faça o seu pedido colocando o CEP do lugar que você está. Repetindo, colocando o CEP do lugar que você está. Pronto, pedido feito, e você vai receber com a mesma qualidade que você já conhece do Diamond, do BH Shop e do Pátio Savassi. Marieta, a melhor para a sua saúde. Abraçar o Danilo do Poço São Pedro, que está nos acompanhando. Lá em Pinhuí, está nos acompanhando. Alô, Danilo, um abraço para você. Poço São Pedro, na Niquelino 918, em Santa Efigênia. E Posto Funil, lá em Pinhuí. O Posto São Pedro e o Funil, eles têm a gasolina DT Clean, que é aditivada, a melhor do Brasil e a mais barata na bomba. Gasolina está difícil, está complicado. Está complicado. E tá lá está legal. O Brasil está parado hoje, né, Afonso? O Brasil está parado hoje, por causa do preço da gasolina. Os caminhoneiros pararam. Amanhã tem outro aumento. Mas também está brincadeira. Mas no Posto São Pedro é bem melhor. Garantia total, segurança total, porque tem um posto policial aberto lá dentro do Posto São Pedro, 24 horas por dia. Aí você tem segurança. E leva para casa, pagando, claro, o melhor preço, um garrafão de água mineral a Ingá ou a Igarapé. Ok? Posto São Pedro e Posto Funil. Quem ficou chateado nesse jogo Cruzeiro e Atlético Cruzeiro foi o Lima, repórter da Rádio Minas, que foi aniversariante do dia, estava fazendo aniversário no sábado, e no jogo anterior ele fez uma pergunta para o técnico Mano Menezes. Ele fez a pergunta para o Mano Menezes e o Mano respondeu. Ele perguntou se o cartão amarelo do Dedé era um prenúncio de um time reserva contra o Atlético. O Mano ficou nervoso. Só você que está vendo isso. Só você que está enxergando isso. Mas você tinha dúvida? Só você que está... Estou dando a resposta, do Mano. Só você que está vendo isso. Só você que está vendo. E os outros todos ficaram calados. Só você que está vendo isso. Só você que está enxergando isso. E falou que era força máxima. Vamos fortes. Vamos fortes. Claro, ele tem um elenco forte. Vamos fortes. E a resposta do Lima estava preparada. Eu até falei, Lima, hoje você pode dar o troco. Pergunta para ele. Chega para ele na hora que abrir a entrevista e fala, Mano, só eu acertei na semana passada, né? Só eu que acertei, né? É claro. Só eu que acertei. Eu penso uma coisa, é o seguinte, eu acho que os dirigentes têm que ter muito cuidado, porque a violência nesse país está muito grande. E o incentivo à violência está muito... Foi mal dado.
Hein? O recado, olha, o que aconteceu foi uma lambança do Atlético, já tinha acontecido uma lambança do Cruzeiro, o recado foi mal dado. O recado, mal dado por um comunicador. Infelizmente, o Sérgio, que é diretor do Cruzeiro, ele poderia ter chegado lá, colocado uma série de dias, se ele não quisesse falar, fala isso que você, dá o recado, ó, a gente não vai estender, fica para dá uma satisfação, mas sai intempestivamente. O que o torcedor tem com isso? Mas eu penso que eu queria dizer o seguinte, a questão da cabine e ter colocado o torcedor, né, de chefe de torcida organizada, exatamente para intimidar o pessoal do Cruzeiro. Foi proposital. O próprio presidente do Atlético assumiu a culpa depois do jogo. Eu acho que foi. Aqui, o próprio presidente do Atlético. O Atlético negou, mas eu acho que foi. Não, aqui. O presidente do Atlético, depois do jogo, disse o seguinte: eles receberam aqui aquilo que eles fizeram com a gente no Mineirão. Certo? E isso é choro de perdedor. Gente, se pegar a moda, perguntando, pegava, já vai o terceiro capítulo, 4, 5. Eu sei que o Domênico que acompanha a gente sempre. Ô Domênico, você é um dos maiores comunicadores desse país. Diretor de comunicação, que eu tenho o maior respeito. Não deixa o presidente do Atlético falar, não. Toma o microfone dele. Porque ele só fala besteira. Isso para nós. Mas também não pode deixar o diretor do Cruzeiro, nem o presidente do Cruzeiro. Falou? Não. Foi uma nota oficial que o Atlético soltou. Mas ele soltou assinado por ele. Mas ele não falou nada em microfone. Pois é. Agora, o que eu penso é o seguinte, gente, aí você vai tirar o torcedor do Mineirão. Você sabe por quê? Porque eu já sei, lá de dentro do Cruzeiro, que vai ter resposta no Mineirão. Mas essa beleza. Aí você está dizendo. Aqui, A tréplica. Flávio, eu estou na posição da Rádio Minas do Mineirão, o Eduardo vai ao Mineirão, vocês têm ido menos? Não tem como, a grosso modo, você separar camarote. Você vê lá embaixo, nos camarotes, torcedores de Atlético Cruzeiro misturado. Verdade ou mentira? Tem um corredor misturado, que é comum. Com camisa, o corredor todo misturado. Cruza ali. A diretoria do Atlético fica num camarote no Mineirão, ao lado de torcedores do Cruzeiro. Não tem como separar. Não tem como. O camarote que ficava, o Cruzeiro, no Independência, que era o número 1, era um camarote que o Atlético usa hoje com convidados dele. Gente que o Atlético manda para lá. E qualquer camarote que o Cruzeiro ficasse, fora esse aí, qualquer um estaria ao lado de um camarote. É assim no Mineirão, é assim no Independência. O que eu estou querendo dizer é que o Cruzeiro se sentiu, certo, ameaçado. O Cruzeiro se sentiu prejudicado em função desse camarote. Agora, o que acontece em função disso? Já estão preparando a resposta para o Mineirão no jogo de volta no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, isso aí, você sabe o que faz? Você afasta o torcedor do Mineirão. O que é uma babaquice? É uma babaquice tremenda. O Marcelo já foi muito feliz nesse ponto. Oferece faz o melhor. A entrevista dele foi muito boa. Foi muito boa a entrevista do Marcelo Dijan, certo? De um cara responsável, de um cara que está na diretoria do Cruzeiro e que alertou tanto a diretoria do Atlético quanto a do Cruzeiro para tudo que está acontecendo. Os clubes estão encarando de forma errada o clássico. Exato. Certo? Isso aí tira torcedor de campo. Será que não tem ninguém da diretoria de mando que deve ter a cabeça mais aberta para ter a dignidade de tentar promover uma reaproximação? Justamente. Será que a promessa é só nós vamos à forra, aí nós vamos à forra da forra, e aí transmite para torcedor na rua aí, um pega o outro? Maurílio, você sabe o que o Gilvan fazia? Pelo amor de Deus. Você sabe o que o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinto Tavares, aqui está mandando um abraço, que vê sempre o nosso programa, na maior parte dos jogos do Cruzeiro com o Atlético na Independência, depois ele passou aí para o camarote de cima. Mas ele, em alguns jogos, ele entrou em acordo com o Atlético e ficou lá embaixo, com a diretoria dele em cima do mas tem um problema lá embaixo, agora, porque antes de colocar aquela arquibancada móvel, tinha uma tenda que protegia toda aquela laje que fica ali em cima do placar. Foi retirada para as arquibancadas móveis, as arquibancadas móveis foram retiradas, não serviu para nada e a tenda não voltou. Aí o Independência montou uma tenda só de um lado. Se a diretoria do Cruzeiro for ficar ali em cima, ela vai ficar do outro lado sem tenda. E estava chovendo. Então eles iam tomar chuva o tempo inteiro. Aí arruma um camarote.
Agora, eu acho que a diretoria do Atlético errou, agiu de má fé, é a impressão que eu tive. Posso estar aqui falando uma besteira, é a impressão que me passou de ter colocado o pessoal do Cruzeiro num camarote, cercado por atleticanos e com gente organizada. Exatamente. Que nunca fica em camarote. Exato. Nunca. E dessa vez ficou em camarote. Então, sabe o que vai acontecer? A gente já tem clássico de 10%. Daqui a pouco vai voltar a ser clássico de torcida única e de diretoria única. Só vai poder ter a diretoria do mandante, comissão técnica e time do adversário. Porque daqui a pouco nem comissão técnica vai passar para a parada do metrô, o Calil, o revanchismo. Uma dignidade. O Calil não ia. Aqui, torcida única, o Calil não ia. Lá na Europa ele não está vendo aqueles jogos lá da Primeira Liga lá. Um presidente ao lado do outro, adversário. Cumprimenta. Quer dizer, pode ser até farianismo também, pode ser até mentira, mas pelo menos a representação é essa. Outra coisa que eu quero esclarecer aqui, para a gente mudar o assunto. São adultos, né? Para a gente falar de Libertadores. A cultura é diferente. Tá parecendo uma coisa menina. Outra coisa que eu quero esclarecer, para a gente falar de Libertadores também. Eu não vejo como em um jogo Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, principalmente no Independência, abrir mão de um camarote. Abrir mão que eu digo o seguinte, que o Cruzeiro ficava no 1 e falou, eu ouvi, ninguém me contou, de que o camarote do lado ficava vazio. Eu não me lembro de ter visto isso, mas a declaração é de que ficava no camarote 1 e o do lado vazio. Como é que você vai abrir mão de um camarote, a menos que o Cruzeiro pague por ele? E o Atlético também, não tem jeito de ficar vazio. Então o que vai acontecer? Vai ficar atleticano ali, mas não pode ser como você falou, não pode ser Mas, Afonso, o problema era muito fácil de resolver. Mineirão, torcida dividida, 50% para cada um. Isso é outra discussão. Então isso resolveria o problema. Isso vai acontecer. Isso resolveria o problema. Roberto, você jogou quantos clássicos do Mineirão? Mas acabou. Atlético e Cruzeiro, que não tinha confusão. Até no Independência. Acabou. Exato. Então eu penso que o presidente do Atlético havia aceitado os 2 jogos com renda dividida, né? Não teríamos problema de camarote. Mas aí teve problema no jogo da final, que o Cruzeiro amarrou credencial para o Atlético Mineirão. O erro da federação e de quem credenciou, das 150 credenciais, certo? Para torcedor. Aí o torcedor entra em campo e apronta. Eu acho que Atlético e Cruzeiro, você vai credenciar em campo apenas o cronista esportivo. Acabou. E não tem isso. Torcida dividida, você divide, acabou. Metade dos camarotes do Cruzeiro, metade dos camarotes do Atlético. Ô, Flávio, a federação manda no clube, Flávio. Não é o clube que exige? É claro. Então não foi um erro da federação. Não, foi um erro do clube. E naquele jogo do Mineirão parece que o Atlético queria X credenciais e foi amarrado, não deram todas. Nós tivemos. Aí ficou chateado. Agora, a questão do camarote na Independência, tem camarote que faz divisa com a tribuna de imprensa. Você pode colocar a diretoria do clube visitante naquele camarote e depois você só vai usar a segurança num. Acabou. Mas não precisa cercar. Por isso que eu acho que o negócio foi... Mas o camarote está vendido. Cada jogo eu vejo gente diferente. Né? Não, mas é vendido por uma empresa só. Se não tiver civilização, educação... É igual, os camarotes vendidos, eles são fixos. Respeito recíproco. Pode botar um lá na ponta esquerda, outro na ponta direita, que o corredor ali do intervalo é o mesmo, entendeu? O bar de comprar é o mesmo. Ali na Independência é tudo errado. Cabine de rádio e TV é ocupada por clube, por federação, por arbitragem. Tá errado. Lá na Independência, tudo é errado no Independência. Tudo é errado. Não é só aquilo que aconteceu, sabe? No Mineirão, quando eu fui diretor lá no Atlético, ficava ao lado. Vocês tinham uma cabine. Ao lado, eu ia lá visitar vocês. E o Cruzeiro ficava ao lado do Atlético. A diretoria do Cruzeiro e a diretoria do Atlético. Mas a diretoria, não sei se hoje é assim. Mas não sei se hoje é assim. Não, a segurança era do Atlético. É quebrar dos diretores. Na cadeira cativa o pau quebrar. Não, eu nunca tive problema. Não, na cadeira cativa lá do numerado do Mineirão? Não, falo torcedor mesmo. Falo na cabine. Mas o torcedor brinca em qualquer lugar. Não tinha problema, não. Mas eu acho que o Mineirão, ele oferece para Atlético e Cruzeiro todo o conforto que um clássico desse merece. Mas os camarotes são misturados. É torcedor de Cruzeiro. Mas é só você dividir camarote. Não tem jeito de dividir camarote. Você faz o seguinte, camarote, olha, do lado do Atlético... Camarote é vendido. Claro, esquece Mineirão com torcida. É vendido. Não pode, camarote você não pode mexer. É vendido. Eu vou falar sempre aqui, e vou sempre bater com a... a gente tem o ditado. Vale 6, hein? Sempre falar e... Eu sei que vai então, eu espero que as diretorias possam, de alguma maneira, apagar
essa lambança que fizeram. Mas não vão, o Flávio já falou que já está falando que aqui, vão fazer. mas ó, o Flávio já deu uma notícia aqui. Ô Wagner Pires de Sá, eu não estou falando para subalterno, nem para soldado, eu estou falando para o coronel. Estou falando para o coronel. Wagner, decide isso pelo lado do Cruzeiro. Ô Sérgio, decide pelo lado do Atlético. Encontre os dois, Wagner e Sérgio, e resolvam. Não precisa levar a tropa toda. Aí que é o problema. Não precisa levar a tropa toda. E resolvam. Aí que é o problema. E resolvam. Se o Sérgio já acenou com a possibilidade de jogar no Mineirão, Wagner. Não, já desistiu. Mas ele desistiu depois do que aconteceu. Mas se ele acenou uma vez, se uma vez ele abriu a possibilidade, ela existe. Ela existe. Então vai em busca dela. Vamos em busca dela. E vamos acertar isso aí. Porque não pode ficar desse jeito. E vocês acham que se o presidente do Atlético agora quiser torcida dividido, o Cruzeiro vai jogar no segundo turno? Não vai. Não. Você já teve no primeiro turno? Teve problema de ingresso. O Atlético catimbou a entrega de ingresso para o Cruzeiro. Catimbou também, coisa idiota isso. Exato, certo. Ficou segurando. A gente depositou o dinheiro, já teria que ter recebido os ingressos. Não, só libera na última hora. A notícia que eu tive, eu posso estar errado, isso é notícia, gente. Olha, eu ouvi, a notícia chegou para mim, de que o Atlético entregou os ingressos como foi combinado na reunião. A notícia chegou, depois não coloquem palavra na minha boca. Entregou como foi combinado na reunião da federação, logo após ter recebido da empresa que confecciona os ingressos, que é a do Léo Baixa, eu esqueci o nome dela. Recebeu, entregou, como foi combinado. O Atlético ia fazer o quê? Mas não foi assim. Não foi assim. O Atlético também falou que não agiu de caso pensado do camarote também. Uma coisa é falar, outra coisa a gente acredita. O Cruzeiro que o Atlético vai fazer? Peraí. Tá bom. O que o Atlético vai fazer? Picuinha. Na gaveta para ver se... É picuinha. É picuinha. Segurar. É picuinha, só para poder fazer... Mas os ingressos estavam vendidos. Mas é picuinha, Afonso. Estavam vendidos. Foi picuinha, Afonso. O que eu estou te dizendo é o seguinte, os ingressos eram para ser entregues na quinta, só foram entregues na sexta de tarde. Certo? Então isso aí são coisas que vazam para a imprensa divulga, aí fala porque é picuinha, aí vai agora lá pro Mineirão. E se eu trouxer o Léo Baixa, sentar ele aqui... E se eu trouxer o Totti aqui? Tá bom, mas peraí, eu estou falando do dono da empresa. Mas eu vou falar o Totti, que foi o Não quero saber nem de Totti, nem do caso Alberto, supervisor do Atlético. Mas ele entregou para o Atlético. Nem de Benessi. Eu quero trazer, eu vou tentar trazer o dono da empresa que confecciona o ingresso para falar assim, eu entreguei o ingresso para o Atlético tal dia. Se ele falar, entreguei sexta-feira 2 horas. Aí, não, porque o Atlético já estava vendendo na quarta os ingressos. Oh, meu Deus certo? do céu. O Atlético já está vendendo na quarta os ingressos. Sim, senhor. Aí o do Cruzeiro, ele pode falar assim, não, eu entreguei para o Atlético na quinta-feira, certo? Mas o Atlético só entregou para o Cruzeiro na sexta de tarde. Se você trouxer alguém do Cruzeiro, vai falar isso. Se você falar alguém do Atlético, vai falar o contrário. Então é essa confusão. Esse é o problema. É isso que tem que acabar. Atlético e Cruzeiro, eles não entram em acordo nem quantos clássicos já teve na história. Cada um fala um número. Exato. Poderia ganhar dinheiro com isso, está chegando próximo do clássico 500, a gente até abordou isso sábado. E um fala que tem um número, o outro tem outro. E no dia do clássico 500, poderia vender uma moeda comemorativa, um cachecol, fazer um marketing diferente. Só que cada um fala um número. Lá em Porto Alegre, é o clássico Grenal número X. Todos concordam com esse número. Então eles ganham em marketing, venda, em tudo com isso. Aqui até nisso eles não entram em acordo. Mas infelizmente eu vou dizer assim, as duas diretorias. Eu também falo das duas. As duas. Não, são as duas. Claro. Você tem que culpar as duas. Lógico. Agora, aí o que eu falei, eu já estou sabendo que vai ter retorno no Mineirão. Então, espere confusão para o jogo do retorno. Não, certo? Não. E o torcedor fica sabendo, Beto. E aí, o torcedor vai para a rua e vai brigar, e vai falar porque chama o outro disso, o outro daquilo, certo? E quem são os culpados? Os diretores. Mas se alguém aqui ouviu algum problema de torcedor, esse clássico? Não, ninguém. Só de diretoria. E se a diretoria do Atlético não for o Mineirão? E se a diretoria do Atlético não for o Mineirão? Aí não tem problema. Não tem problema. Passando para o tapetão, isso aí que você está anunciando, ele pode ser até uma ação preliminar, preventiva, é até bom falar. Presidente Sete Câmara, é uma boa oportunidade, é uma boa oportunidade para você acabar com a guerra. Não vá ao Mineirão no próximo jogo. Vou fazer uma pergunta para você. Não vá ao Mineirão.
acaba a guerra, aí daí para frente vocês façam um acordo para tudo caminhar bem. Não vá. Aí não tem tréplica. É tréplica? Tréplica. Não, aí não vai ter tréplica. Não vai ter tréplica. Não vá. Não vá. Mande só a comissão técnica e os jogadores. Só uma pergunta para vocês aqui. Faça de conta que eu não falei nada que vai ter tréplica no Mineirão. Você tem dúvida que vai ter? Não, certeza absoluta que vai. Você tem dúvida, Maurício? De jeito nenhum. Você tem dúvida, Beto? Com esse ambiente aí. Então, com esse ambiente. Quem criou esse ambiente? Os dirigentes. Aí termina Certo? o jogo. A federação tem culpa também. Aí termina o jogo. É igual a história do Aí ovo termina ou o a jogo. Quem galinha. perdeu por quê? Exato. Eu não quero Porque saber quem botou o ovo, se foi o ovo, se quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. É. O problema é que são as duas diretorias. Aí vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco tá desse tamanho. Ó. Daqui a pouco não pode diretoria frequentar estádio quando manda do adversário. É isso que vai acontecer. Aí a rede social dá uma pimentadazinha, vai, pra cá, a rede cheio de antissocial. torcida Então eu vou dar outro conselho. Coronel Comandante da Polícia Militar de Minas Gerais. Dê condição ao clássico desde que os diretores não estejam no clássico. Não pode fazer isso, não. Tá dando uma sugestão, Vai proibir. O pior de tudo isso é a gente ficar discutindo até agora e o Cruzeiro joga amanhã. E outra coisa, só para terminar. Você tem dúvida de que o Cruzeiro vai dar o troco do Atlético? Nenhuma. Tem ingresso? Não tem nenhum. A ingresso? Não tem. Claro que não, então, gente. É isso que eu estou falando. Não tem. E o pior é aquilo que o Eduardo levantou aqui. E os clubes ainda tomam as cabines da imprensa. Clube, federação, CBF. CBF eu falei lá para o Manuel Flores, lá na casa dele. Lá na CBF. As porras. Cabine é lugar de imprensa. Cabine é lugar de jornalista. É muito engraçado. Cronista. Aqui ficam as cabines de rádio e TV, aí você olha, tem um clube lá dentro. Aí a imprensa que promove o jogo, é que leva o torcedor para campo. Né? A imprensa é o responsável pela divulgação. Lembrando que isso acontece no Independência. No Mineirão, a imprensa, no lugar da imprensa, é só a imprensa. Exato. Algumas emissoras compram camarotes e ficam em camarote. Outras que querem construir ali uma cabine fechada foram lá e construíram. Todos que quiserem podem. Agora, na tribuna de imprensa fica a imprensa. O Mineirão, ele garante ali o lugar da imprensa. O Independência, infelizmente, não. Ele desloca rádio, TV, para onde for, para colocar gente de clube. Convidado. Um negócio chato. Bom, pode falar, Cruzeiro e Racing. Você vai falar agora em nome de Silvos Advocacia. Agora também Advocacia Empresarial. Alô, doutor Adriano. Um grande abraço, doutor Adriano, em Silvos Advocacia, 3212-2832. Direito de trânsito. Olha, tira das suas costas esse problema. Pagou multa, você acha que não deveria pagar, tá uma cobrança indevida, tá perdendo a carteira. Dá um basta nisso aí. Converse com os advogados, o doutor Sérgio e o doutor Robson, no Direito de Trânsito, telefone 3222-6755. 3222-6755. Olha, o Renato, lá da Jaque Pneus, na Pedro II, 5038, está à sua espera. Mandar um Marcílio aí, viu, Renato? Marcílio aqui da BH News está querendo trocar os pneus do avião dele. Jaque Pneus, na Pedro II, 5038, pertinho do Anel. Lá tem promoções maravilhosas, pneus sensacionais, qualidade pura. O Wander pode colocar na tela aí se quiser, inclusive as promoções da Jaque Pneus, na Pedro II, repito, 5038. Eu vou pular aqui e mandar um abraço também para o chefe Matsunen, no Mr. Crab, com caldos maravilhosos. Esse frio está chegando aí, caldos sensacionais. E tem caranguejo, você come caranguejo? Está lá. Frutos do Mar é lá no Mr. Crab, Marquês de Valença 99. E está chegando aí uma nova adega do Marquês. É um pedacinho de Tiradentes dentro de Belo Horizonte. Repito, um pedacinho de Tiradentes dentro de Belo Horizonte. Marquês de Valença 99. Vai. Deixa só antes de você falar do Cruzeiro, duas informações a respeito do Atlético. O Atlético contratou o Gustavo Blanco. Pagou? Pagou Bahia, já renovou o contrato, vai até 2022. E hoje teve uma reunião, informação do Thiago Fernandes, do portal UOL, uma reunião entre o Atlético e os agentes do Luan, acho que o André Cury, e está tudo encaminhado, pré-acordado com a renovação de contrato por mais 4 anos. Bom, Cruzeiro é o seguinte. Parabéns, Luan.
Merece, ele merece. É bom lembrar o seguinte, que esse ano mudou o regulamento da Libertadores. Não tem mais aquela história do melhor primeiro colocado, pegar o segundo pior colocado. 3 meses, tem o primeiro colocado, os primeiros colocados vão para um potinho e os segundos colocados para outro. Ali faz o sorteio, pode cair aí qualquer coisa. Pode pegar Cruzeiro e Racing. Cruzeiro e Racing, né? Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro tem 8 pontos, o Racing tem 11, o saldo de gols do Cruzeiro é melhor. Se o Cruzeiro ganhar de 1-0, o Cruzeiro termina em primeiro lugar. O Cruzeiro é mais time que o Racing. O Cruzeiro é mais time. E o Racing poderia ter ganho o jogo na Argentina. Está desfalcado o Racing amanhã aqui. Mas o melhor colocado... Na defesa, né? É bom que você diga isso aí. Na defesa, né? A gente não passar batido, o melhor colocado, que a essa altura é o Palmeiras. Se ele for seguir, ele leva essa faz o primeiro jogo dentro de casa, viu, Daci? É o segundo jogo em casa. É o segundo jogo em casa. Tem essa... aliás, todo mundo, nós perdemos lá, mas podemos ganhar aqui, debaixo da nossa torcida. É a única vantagem momentânea. Mas nessa primeira o Palmeiras fez questão de segurá-la. O Cruzeiro está querendo também. Tem que segurar também. Porque aí, o primeiro, se o Palmeiras sair, o Cruzeiro vai continuar, se for em segundo lugar, obviamente. O Cruzeiro sendo o primeiro, ele tem a vantagem dessa fase agora, a próxima fase, certo? Dele jogar o primeiro jogo fora e decidir em casa. É a vantagem que ele tem. Depois para frente, aí vai depender de quem será o adversário, se ele passar. O Racing, né, lembrando que o artilheiro deles, o Leutero Martins, né? Lautero Martins. Ficou fora, inclusive, da relação dos 23 hoje. Que a grande esperança... Ele e o Centurion que estavam... Ele e o Centurion. Foram cortar, mas joga. Está na pré-lista. Mas joga amanhã. Joga amanhã. Agora, o Cruzeiro... Tem mais gente do Cruzeiro na pré... Tem gente do Cruzeiro na pré-lista da Argentina? Não. E o Cruzeiro só tem o Arrascaeta. Na pré-lista, o Uruguai não saiu ainda. Dá um prego na cabeça aí que jogou no Cruzeiro, como é que chama aquele? Como é que é? Ramon, como é que chama? O Ábila. Tá na pré-lista? Não. Pois é, foi campeão pelo Boca lá, mas toda vez eu falei que aquele cara é grosso. E outra coisa, tem gente falando que o Iniesta despediu do futebol. Não é isso não. Despediu do Barcelona, inclusive está na seleção. É igual o Buffon também não despediu lá. Está inclusive na seleção. O Buffon despediu do futebol. Do futebol? Mas aqui, Eduardo, se chegar uma propostazinha... Despediu do Juventus. Da Juventus? Da Juventus. Do Só futebol. porque há um horizonte novo, que é os Estados Unidos, que é o Dourado, todo mundo vai lá. Estados Unidos, China. Vai ganhar uma grana lá. Vai ganhar uma grana lá para divulgar, porque o negócio dele lá é botar para cima. Outra coisa também, só para alertar, é que o Edu Gaspar hoje disse que aqueles jogadores que estavam na pré-lista não poderiam jogar, né, a partir da inscrição do dia 4. E ficariam fora. O caso do Dedé, por exemplo, a partir do dia 4 não poderia jogar. Então isso aí foi liberado. Você ouviu o Edu falar isso? Ouvi. Hoje eu vi a entrevista dele. Porque o Tite disse que nem os jogadores, e o Edu Gaspar também, sabem dessa pré-lista, não conhecem e não vão conhecer. Mas acontece que a FIFA se eles não puderem jogar... O que acontece? A FIFA liberou para os jogadores que atuam na América do Sul para jogar a semana da Libertadores. Exato. O Arrascaeta, por exemplo, depois do jogo da Libertadores, ele não pode mais jogar pelo Cruzeiro. Exato. A questão do Dedé, ele vai poder jogar porque a CBF não enviou nenhum comunicado a nenhum clube sobre os pré-convocados, da lista de 35. Então os outros 12, a CBF sabe quem são, mandou para a FIFA, mas a CBF não avisou o clube. Então o clube não tem obrigação de tirar eles do jogo. O que mudou é que esses 12 também não poderiam jogar. A FIFA agora mudou. Então, é isso que eu estou falando, eles não poderiam jogar se a CBF tivesse comunicado o Cruzeiro, o Dedé está na pré-lista. Aí o Dedé não ia poder jogar mais. Mas aquele comunicado do Tite não foi oficial. Então todos da pré-lista podem jogar. Pode jogar. No Brasil. E outra coisa também. Foi o que o Edu deixou bem claro hoje. Além da pré-lista, ele pode convocar depois, 24 horas antes de cada partida, um jogador que não está na pré-lista. Pode. Certo? Qualquer coisa. Quanto ao Cruzeiro amanhã, é o seguinte, tem duas dúvidas. Eu não sei se são dúvidas, né? É o caso do Thiago Neves e do Edilson, que não vinham jogando e, segundo informações, eles devem jogar amanhã, mas o mando até agora está na queda de segurar. O Thiago Neves pediu para jogar.
Exato. Disse que tá bom para jogar. Eu acho que ele teria até a condição de jogar sábado. Ele falou que ele quer jogar, ainda não está com confiança por causa do incômodo, mas quer jogar. Exato. Então eu acho que se ele quer jogar, tinha que pôr para jogar. Claro. Até porque vem uma parada também de o Edilson Copa do também. Mundo. Tem algumas horas ainda para recuperar. E o Edilson também, o Edilson com 80% é melhor do que os outros todos lá. Né? Então isso aí tem que vir. Se o Edilson jogar, vai estar o Romero. Aí não tem problema. Se o Thiago Neves for vetado, entra o Robinho. É o reserva imediato dele para que faça essa Também não tem problema. Hein? Também não tem problema. Só não tem o futebol que o Thiago Neves tem. E o Romero também não tem o futebol que o Edilson tem. Não tem. Você já calculou classificação do Cruzeiro em caso de derrota? Em caso de derrota. Não é sendo pessimista nem agora. Não, se ele fica em segundo. Fica em segundo, mas ele vai, né? Tá embalado. Vai, é só. O Universidade de Chile tem que tirar uma diferença de 16 gols. 16 gols. Deixa eu só justificar. E o Vasco vai completo. Deixa eu só justificar para o telespectador aqui, porque eu disse que a partir da sexta rodada a gente faria aqui uma projeção nossa, mas atendendo o pedido do Dr. Maurílio Costa, eu vou deixar isso para paralisação. Na hora que parar para a Copa do Mundo, a gente faz a projeção. Tem mais 5 rodadas antes da paralisação. Mais 6, né? 6, eu acho. 6 rodadas. Ok? Dá para dar uma desenhada? Eu já vi time. O que você falou do Santa Cruz? Com 12 rodadas já foi embora um terço do campeonato. Mas eu já vi time também que estava lá pro meio da tabela e dá uma arrancada, igual o Flamengo. Igual o Flamengo. Então, gente, lembrando que amanhã, às 21h30, ou 45? 21h30. 21h30, no Mineirão, tem Cruzeiro e Racing, é a Libertadores. O programa vai estar ao vivo, como sempre, depois do Jornal BH News. O Flávio Carvalho vai comandar com o Almir Roberto e o Gustavo Camilo. Eles vão conversar aqui sobre o jogo, pouca coisa, para que você tenha um programa mais atualizado com outras notícias. E depois nós teremos as reprises 00h30 e também ao meio-dia. E vamos agora dar uma pincelada, mostrando inclusive os melhores momentos da vitória do América em cima do Botafogo. Doutor Maurílio, o América... Transpôs o degrau dentro da filosofia de pé no chão. E encarou o Botafogo, que tinha vencido o Fluminense, quer dizer, se comportou como time que está com objetivo e está desenvolvendo muito bem. Só não pode... Agora o público baixou de novo, né? Pelo amor de Deus. O público foi lá para 4 mil outra vez. Mas saiu de 12 para 4. Quem empatou lá, olha... Foi dito durante a semana aí que se não fosse a mão grande do juiz lá contra o Ceará, o América era o terceiro colocado hoje. Quer dizer, aí que o cara estava falando nem toque, estava falando em 8 planeta. Então, mas olha, o técnico está mexendo certo, tem um plantel que ele agora já tem direito à opção. O He-Man pegou um barranquinho para melhorar de rendimento. Viu, entrou bem até no último jogo. Quer dizer, o zagueiro, que era o capitão, o Rafael Lima, entrou um outro que estava lá na reserva e foi bem também até agora. Quer dizer, a manteiga está do lado certo, como dizem. Então, mas o América poderia ter feito 3-0. Eu contei com o Marcílio ali agora no corredor, antes do programa, e o Marcílio é americano, né, daqueles que vai mesmo pro campo. E ele falou comigo, faltam 38 pontos. O América conseguindo mais 38, chega a 48, está fora da zona de rebaixamento. Todo mundo aqui, mas o Flávio, você colocou um negócio bem ali fora, em off ali. Jogado o América também, o América também não pode também baixar a crista, não. Claro que não. Que nós vamos ficar, não. O América está no caminho certo. Tem que pensar grande. O América, pensar grande, mas não pode... Quanto o Botafogo, ele fez o primeiro tempo que ele foi melhor que o Botafogo, ele fez um segundo tempo que ele foi melhor que o Botafogo, mas foi pior do que ele no primeiro tempo. O segundo tempo do América não foi tão bom quanto o primeiro. Mas ele acabou vencendo o jogo no segundo tempo, foi bem, foi melhor que o Botafogo, mereceu a vitória, está bem no Campeonato Brasileiro, é um início muito bom do América, só que tem que manter o pé no chão mesmo. Ontem a gente viu o Judivan e ele não foi bem, o Judivan entrou, parece que fisicamente está bem abaixo. A gente estava pedindo, tecnicamente ele exatamente, porque ele está treinando bem, o jogador que pintou muito bem. Mostrou que fisicamente ele está muito abaixo. Mas aquela história, o técnico está com parcimônia com ele exatamente por isso. Grande jogo do Leandro Donizete. Decamba, menino. Grande jogo do Leandro Donizete.
Partidaça do Messias. Agora parou de... maneirou nas entradas, imprudentes, e fez até lançamento de primeira... Jogou muito bem o Donizete. O Ceará já tinha jogado também. Uma coisa, Eduardo, que eu falo é o seguinte: o América vai jogar com o Palmeiras quarta-feira. Não se iluda que o América vai conseguir alguma coisa lá em São Paulo. Mas não tem ninguém iludido, não. Não. O que eu quero dizer é que domingo o América joga com o São Paulo aqui no Mineirão, no Independência. A torcida, gente, o Atlético, o América perder para o Palmeiras lá, como perdeu aqui, é a coisa mais normal do mundo. Né? E o Palmeiras está encarando a Copa do Brasil com tudo também, porque sabe do dinheiro que vai receber. Agora, voltar o público para o domingo. O América joga contra o São Paulo aqui, 4 horas da tarde no Independência, horário bom. A torcida do América tem que comparecer, porque senão, certo? Fica aí esse time aí, querendo brigar, querendo pensar grande, e olha para a arquibancada, não tem ninguém. Mas desses milagres que tem acontecido em futebol, o Arapiraca já tirou o Palmeiras. Mas vai do Palmeiras 2x0 em São Paulo. Não, mas pode ganhar de 1 a 0 pode ganhar 1x0 e isso aí, o americano tem essa ilusão. Pelo menos enquanto ele carrega isso aí, é um fim de esperança. Eu acho que tem que ir para lá, é favorito, para lá pensando grande. Está encarando com seriedade, jogar, botou o time A aqui, mas o Arapiraca já tirou o Caburé, já tirou o América, time lá não sei de onde, quando dá zebra, jogo eliminatório, meu filho, tem que ir lá encarar. Tem que ir lá encarar. É jogar. A gente está por 1 minuto para acabar o programa. Ô Júnior, dá para você colocar aí, para o Renato da Jaque Pneus, conferir para mim se as ofertas que eu anunciei são essas mesmas? Está na tela aí para você. São essas as ofertas da Jaque Pneus. Ali na... Volta com as ofertas aí, por favor. Só aí, deixa aí um pouquinho, para o telespectador ter tempo de anotar. Na Pedro II, 5.038, ok? Doutor Maurílio, alguma coisa mais? Muito obrigado. Um abraço para o meu amigo Pedro Roberto Pachá, cruzeirense, de cabeça inchada, mas tá igual o Flávio, conforme, foi time mesclado. Flávio Carvalho, amanhã contigo. Só lamento, eu acho que o Cruzeiro teria que ter jogado com o time titular, só isso. Beto, bom de bola. Só que o América faça uma ótima partida lá. Não, tudo certo, vamos ver. Eu acho que o América não pode morrer de véspera, não. Tem que chegar lá, encarar e jogar, mas antes tem um Cruzeiro pela Libertadores, que também é importante terminar em primeiro, até para o moral, para a sequência. Exato. Então o Cruzeiro tem que ganhar e estádio lotado. Né? Vamos ter mais de 50 mil torcedores amanhã. Um abraço para o nosso Chupacabra, Oswaldo Chupacabra que está ali, Jonas. Obrigado, Gil, obrigado, Dudu, Breno, Vander, Júnior. Olha, BH News, canal 14 da NET. Nós estamos ao vivo a partir das 5 da tarde, com revista BH News, com a Raquel Antonini. Em seguida vem o jornal BH News, também ao vivo, com Nélio Souto e o meu amigo Lindenberg. E depois, a nós aqui outra vez, com BH Esportes. A gente espera por você. Um grande abraço. Tchau, gente. Obrigado.